Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Amém? Como eu disse ontem na mensagem, hoje eu queria falar um pouco sobre o arrebatamento. Algumas pessoas, ou uma grande maioria, vem se assustando com essa questão de arrebatamento. E quando nós falamos sobre isso, são feitas grandes perguntas, e a coisa mais interessante é que se o arrebatamento for hoje, será que nós vamos? Então, infelizmente, a gente sempre foi ensinado um monte de coisa. A gente sempre foi ensinado a estar agindo de formas diferentes por causa desse grande fenômeno que vai acontecer. Só que infelizmente a gente, como a palavra do Senhor diz, o meu povo morre por falta de conhecimento. E é um pouquinho disso que eu queria falar hoje. A questão toda não é se preocupar se você vai ser arrebatado. A questão toda não é se preocupar se na hora que as trombetas soarem eu vou subir no arrebatamento. A grande questão é a salvação. A pergunta não é se o arrebatamento vier hoje, eu vou nele. A questão é, eu sou salvo? Porque nós precisamos entender que existem duas classes que existem na Terra. E eu quero basear isso em João 1,12, onde está escrito: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então quer dizer, Deus ele formou toda uma criação. Então nós somos criaturas dele. Nós somos a sua melhor criação. É assim que a palavra de Deus nos coloca. E por causa do pecado, essa criatura ela desviou dos caminhos do Senhor, dos planos que Deus tinha para cada um de nós. E por causa de Jesus, ele faz com que essas criaturas se tornem filhos. Por causa de Jesus, nós nos transformamos através do poder dele. Nós nos transformamos e fomos feitos filhos de Deus. Então esse é o princípio de todo o esquema da salvação. É quando nós estamos perdidos, nós somos apenas criaturas e de repente nós nos tornamos filhos. Por quê? Porque nós aceitamos a Jesus, nós cremos no sangue derramado dele na cruz, nós cremos na ressurreição ao terceiro dia. Jesus ele voltou para o céu, está sentado à destra do trono de Deus, e nós estamos aguardando o dia da salvação. Então, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. Esse é o princípio da palavra de Deus. Então, nós precisamos ter a certeza dessa salvação. O arrebatamento deixa para depois. Nós precisamos ter a certeza de que nós somos salvos. Você aceita Jesus, e não é aquele aceitar Jesus que muitos dizem, né? Você já aceitou Jesus? Sim, desde que eu nasci. Não, desde que você nasceu, a única coisa que você aceitava era leite. Você não tinha conhecimento. Acabei de ler, aos que creem no seu nome. Você só crê em alguém que você conhece. Você só crê na pessoa que você conhece, aquela que você pode depositar toda a sua confiança. Você vai crer em mim? Por que você crê em mim? Você me conhece? Você sabe o que eu posso fazer? Eu sou uma pessoa boa? Eu não sou? É isso que é Jesus. Então nós somos levados pela religião a crer numa pessoa que a gente nem sabe quem é. E é por isso que muitas vezes não é difícil de você encontrar. Às vezes você está falando alguma palavra e você está dando algum ensinamento a alguma pessoa, e ela vem com uma doutrina diferente. E muitas pessoas já falaram assim, mas tudo que você coloca a Bíblia. É porque Jesus, ele é a palavra. E se eu creio em alguém, eu quero mostrar aquilo que aquele alguém está fazendo, né? Nós baseamos a nossa vida em tantas coisas, em tantas pessoas boas, e a melhor delas é Jesus. Ele é o melhor psicólogo, ele é o melhor médico, ele é o melhor engenheiro, ele é o melhor qualquer outra coisa. Ele é o grande eu sou. Então eu creio nesse nome, eu creio na ação salvadora desse homem que veio, deixou de ser Deus e veio aqui e veio para servir. E é por causa dessa servidão que Jesus teve é que a porta do céu se abriu. Então eu sei que eu sou salvo. Eu sei que na hora que tocar a trombeta do arrebatamento, eu vou subir. Por quê? Porque eu creio nessa obra redentora de Jesus. Só que infelizmente a religião, com o tempo, ela veio colocando muitas coisas além dessa obra consumadora que Jesus fez ali no Calvário, do sangue derramado por ele. E eu separei assim alguns versos falando de como você tem que proceder e como que você tem que agir, a forma em que você tem que se comportar, porque senão você não vai ser salvo. Você tem uma salvação hoje e amanhã essa salvação você pode perder. Se você der uma vacilada, tudo vai por água abaixo. E se você morreu e não teve tempo de se arrepender, você perde tudo. Você perdeu ali, você tem 50 anos de caminhada com Cristo e um dia você vacilou e pronto, você vai para o inferno. Então eu trouxe aqui algumas passagens e eu queria dar falando alguns pontozinhos de cada uma, para não estender muito, para te mostrar que o que Deus fez está consumado. Em João 10, 28, 29, diz assim: eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que nas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade. Gente, nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Então nós temos alguns versículos que eu quero estar mostrando para vocês, que vem sempre falando, olha, a salvação é um copo descartável. Se você vacilar, você perdeu ela. Então olha só, Mateus 24, 11 a 13, diz assim, aquele que perseverar até o fim,
esse será salvo. Então, é um ponto. Jesus morreu e você tem que perseverar até o fim. Fora de contexto. Porque isso se dá durante o grande arrebatamento. Aqui o que está falando é da salvação do corpo de carne. Se sair vivo da tribulação, né, para poder habitar no reino de 1000 anos. Então, se você vê o versículo 22, está falando assim: e se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Isso não tem nada a ver com salvação. Olha só um outro versículo, em João 15, 2. O ramo ligado à videira será cortado. Vamos ler tudo, né, para a gente entender. João 15, de 1 a 6. Né? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e os lançam no fogo e ar. Se você parar para dar uma analisada, o assunto aqui é dar fruto ou não, é ser uma testemunha de Deus ou não. Se o assunto fosse salvação por frutos, pelas suas obras, então vai entrar em contradição com Efésios, que diz: porque pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, por meio de fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios 2, de 8 a 9. Então, essa ideia de varas, no sentido de testemunho, presta atenção, no sentido do testemunho, é também usado lá por Paulo em Romanos, quando ele fala de Israel ter sido cortado do testemunho e do risco da cristandade ser cotada como testemunho de Deus nesse mundo. Ela é efetivamente cortada na sua condição, igual lá em Laodiceia, pelo mesmo Senhor que diz que vomitaria da sua boca, em Apocalipse 3. Em Romanos 11, 22, considera, pois, a bondade, a severidade de Deus para os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu será cortado. Apocalipse 3,16, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha só um terceiro verso, que está lá em Atos 14, 22. Permanecer firme na fé. Né? Atos 14, 22 fala assim, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esse versículo ele fala, claro, óbvio, que a fé pode vir acompanhada de tribulações, dores, provas, né? Porque se dissesse assim que a salvação é por meio de sofrimento, então nós não precisávamos da obra de Cristo. Infelizmente, a gente não ia precisar da obra. Se fosse só para sofrer, quem é que não sofre? Quem é que não passa por tribulações? Quem é que não passa por dores? Quem é que não passa por provas? Então, se fosse só por isso, então a gente não precisa de Jesus, né? Nós não precisamos crer nele, como alguns, né, creem que só você passar por isso tudo aí e você achar que vai sofrer, você vai subir degraus aí para uma perfeição. E Pedro diz lá em Atos, que pode até ser melhor entendido, né? Atos 14,
E 1 Pedro 1,3 diz assim: bendito seja o Deus do nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardadas na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa agora, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual não havendo visto, a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha, você não vê? Prestou atenção no texto? Independente, mesmo que você não tenha visto, você o ama. E mesmo você não vendo, você crê e você alegra. Independente do que você passa, você alegra, alcançando o fim da vossa fé. O fim da vossa fé. E o que te garante isso? É a virtude no poder, né? É no poder da virtude de Deus para a salvação. E não é pouca coisa o que te guarda e te garante essa salvação. O que te garante tudo isso é o poder de Deus. Pronto. Olha só um outro versículo. Está em 1 Coríntios 15:1. Sereis salvos se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Né? 1 Coríntios 15, de 2 a 4. Pelo qual também vós sois salvos se retiverdes tal como vou-la tenho anunciado. Se não é que creiais em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu. Presta atenção, é isso aqui, ó o Evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ponto. Essa passagem aqui, ela acusa aqueles que dizem que para mantermos a salvação pela obediência, né, pois o que é preciso para ser salvo? Exatamente isso, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a essência do Evangelho. É tudo que eu preciso para ser salvo. É a única coisa que eu preciso para ser salvo. Olha um outro aqui, está em Colossenses 1, 22, 23. Inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permanecedes na fé. Colossenses 1, 21, 23. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo Cristo vos reconciliou no corpo de sua carne pela morte, para perante a ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido. Presta atenção, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e a qual eu, Paulo, e sou feito ministro. É a mesma questão, né, do versículo que nós lemos antes, que se alguém permanecer firme na fé, de que a salvação só é possível porque antes inimigos por causa das nossas obras. Deus nos reconcilia pela morte e ressurreição
de Jesus para com Ele. Para com Ele. Então, através de Jesus, Deus nos reconcilia com Ele. E não é de Deus e de nós mesmos, mas é através de Jesus, para apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então quer dizer, por causa de Jesus, nós fomos transformados, nós somos reconciliados com Deus. E por causa de Jesus, nós conseguimos nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Irmãos, tem tantos versículos. Olha, a 1 Timóteo 4:1, nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, isto é, abandonarão a fé. Apostasia é abandono da verdade. Abandono é abandonar a verdade. É tudo que foi pregado por Jesus, os apóstolos, é você abandonar aquilo tudo ali. E o importante é ver que o contexto diz, para saber o que significa apostatar da fé. Então, por exemplo, assim, 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Por que quando fala que demônio? Porque, querendo ou não, o diabo ele é maligno. É assim que a Bíblia coloca ele. O que ele faz? Ele pega a verdade, porque o diabo ele é o maior teólogo que existe. Ele pega a verdade e transforma em mentira. É isso que ele faz. O diabo nunca apareceu, isso é só uma figuração. O diabo nunca apareceu de chifre vermelho, fedendo enxofre, de rabo e tridente. Isso é conversa. A palavra do Senhor diz que ele era um querubim ungido, ele era a criação mais perfeita. Se você fosse na eternidade passada e pedisse para Deus mostrar todo o seu poder, toda a sua glória, todo o esplendor, ele não mostrava o diabo. Ele era o referencial. Está lá em Ezequiel. Então, o que o diabo faz? Ele pega a verdade e transforma ela em mentira e faz as pessoas acreditarem naquilo ali. Então, ele cria doutrinas. Ele vem, coloca ali espíritos enganadores e as suas próprias doutrinas, né? Então, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e tendo cauterizado na sua consciência, proibido casamento, ordenando abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para que conheçam a verdade a fim de usarem deles com ações de graça. Gente, Deus criou tudo. Deus ele fez tudo para a gente. A gente não precisa preocupar com absolutamente nada. A gente não tem que ter temor de absolutamente. Tudo foi criação de Deus. Todo mundo conhece a história da criação. E tudo que Deus criou, Deus falou: isso é bom. Então, Deus ele fala: olha, o homem vai sair da sua casa e vai juntar com a sua esposa e vão se formar uma só carne. Então tem gente que fala que não pode não. Tem gente que fala, não pode, você está muito novo, você não é experiente, para você exercer um ministério você não pode. Nós temos religião aí que os ministros não são casados. É uma bagunça. E, não pode comer não. Vamos fazer um jejum aí. Não que jejum está errado, pelo amor de Deus, coloquem amor nas minhas palavras. Mas começam a te proibir de comer certos tipos de alimento, começam a te proibir de ter uma refeição bacana e que não pode. E olha, e tudo isso é para dar ações de graças a Deus, né? Então aqui, se você pegar aqui o texto, você vai ver que apostatar da fé significa que ao ouvir esses espíritos enganadores, essas doutrinas, seguir homem que coloca uma listinha de regra. Gente, quanta gente está nas igrejas com uma lista de regras que devem ser obedecidas. Proibir casamento, não pode comer alguns alimentos, beber alguns tipos de bebidas, não pode. Não, cada vez mais tem mais regra para se salvar,
tem cada coisa mais para fazer, e não o puro evangelho. Qual é o puro evangelho? Que Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia e pronto, é Ele que te reconciliou com Deus. É Ele que te reconcilia com Deus. Acabou. Olha, 1 Timóteo 6,10, olha outro. Alguns se desviaram da fé, porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Essa passagem aqui não tem nada a ver com perder salvação, mas que acabaram aí sofrendo muito mais por causa do amor ao dinheiro. O desviar da fé tem o sentido de abandonar a comunhão com Deus por amor ao dinheiro, mas também significa isso é uma tese, né, que nunca tiveram realmente uma fé que salva. É difícil dizer isso. Só tem uma crença religiosa, né, porque confia mais no dinheiro do que em Jesus. Agora, dinheiro é ruim? Tem gente que fala, dinheiro é ruim, isso é coisa do diabo. Dá o seu para mim então e pronto, e a gente resolve isso, que aí você vai ser salvo. Amor a dinheiro, todo mundo tem. O problema é o dinheiro ser o seu senhor. Se você passa por cima de tudo por causa do dinheiro, aí que nós temos um grande problema, né? E se você for reparar, é possível alguém perder uma salvação que nunca teve? É claro. É possível ser salvo, é possível um salvo, né, perder a comunhão com Deus porque ama as coisas desse mundo? Claro. Agora, é possível um verdadeiro salvo perder a sua salvação? É claro que não. É claro que não. Nossa, nós temos assim tantos versículos, tantos. Irmãos, o que nós precisamos entender é que Jesus, Ele morre por nós. Ele entrega seu próprio Filho em sacrifício por nós. João 3,16 é o versículo mais conhecido do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É mais ou menos isso aqui, é como se você estivesse num barco em alto mar e esse barco afunda. Está de noite, você está em alto mar e você está ali agora nadando, tentando achar algum lugar, e você começa a ver que as suas forças estão acabando. Você ali está perdendo a sua energia e agora você vê realmente que você vai morrer. E por mais que você tenta sair daquela situação ali, você não consegue. Aí de repente você escuta uma voz dizendo: pega a corda, pega a corda. E você, no meio daquela escuridão, envolto em águas, você não consegue ver nada, mas de repente você vê uma corda do seu lado. E você vai e pega essa corda. E em alguns minutos você se nota dentro de um grande navio, agora ali sob cuidados médicos, sendo alimentado, coberto numa caminha, a caminho do porto. E é isso mesmo que Deus fez conosco. A gente estava perdido nas profundezas da nossa própria vida, dos próprios pecados, e a gente não merecia nada, e pela graça de Deus, ele lança uma corda e ele fala: agarre em Jesus Cristo. E quando você se agarra em Jesus, você começa a ver que agora você está num porto, agora você está dentro de um navio a caminho de um porto, que é o céu. E só que entenda, esse grande navio está no mar. De onde ele te tirou? Ele está a caminho do lugar onde é a sua salvação. Esse é o grande ponto. Jesus. Não existe obra nenhuma que você faça,
Não existe absolutamente nada que você possa agregar à obra consumada de Jesus na cruz. Não existe absolutamente nada que você possa fazer. E se você perguntar assim, ué, mas nós não temos que fazer obras? É claro, é claro. Mostre-me as suas obras, a sua fé sem as suas obras, que eu vou te mostrar as minhas obras pela minha fé. Não é assim que a gente coloca? Só que isso não é para salvação. Isso não é para salvação. A salvação ela não é mediante obras, e sim através de uma obra, a de Jesus. Quando Jesus ele dá o último suspiro, ele olha e fala: Pai, está consumado, pronto, selou. O véu do Santo dos Santos se rasga de cima a embaixo. É o que separava você de Deus. Agora você tem livre acesso ao trono de Deus. Isso foi através de uma obra, Jesus Cristo. Após isso, você tem obras que você precisa ser feita por causa desse evangelho ao qual você acredita. A qual agora, porque somos salvos e eu tenho uma fé naquele que me salvou, então existem obras que eu vou fazer, não para ser salvo, e sim para que pessoas também acreditem naquele Deus a qual me salvou. Então esse é o grande ponto da salvação. Agarre-se na corda que é Jesus. E quando chegar o dia do grande arrebatamento, que é muito interessante, outro dia eu vi uma postagem no Face falando, e se o arrebatamento for hoje, você está preparado? A resposta correta, não, ninguém está preparado para isso. Ninguém está preparado para isso. Ninguém consegue, por seu esforço próprio, se preparar para isso. Não tem jeito. A palavra do Senhor diz: se você diz que você não tem pecado, você não está em Deus. Salmos diz que se você acha que é bom, você não está entendendo que não existe nenhum justo sequer. E se não existe nenhum justo, e se a palavra do Senhor diz que se eu falo que eu estou sem pecado, que eu não estou em Deus, então como que eu me preparo para o arrebatamento? Qual obra que eu posso fazer? Não existe. Eu lembro de uma pessoa que faleceu, uma pessoa bastante amiga, e as suas últimas palavras foi: agora eu estou preparada para encontrar com Cristo. Como? Não tem como se preparar. Não tem como deixar de pecar. O pecado, ele infelizmente, ele está em nós. Ah, mas Deus nos fez nova criatura. Sim, Ele fez. Então a gente não peca toda hora. Mas independência de Deus é pecado. Então como que eu consigo me preparar e me chegar a Deus, no trono de Deus, santo, irrepreensível, inculpável, se não for através de Jesus? Se não for através da obra de Jesus na cruz? Não tem como. Então isso é uma coisa que vem atormentando muitas pessoas. E eu fui vendo ali algumas respostas de algumas pessoas. Se o arrebatamento for hoje, você está preparado? Não. Estou me preparando. Aí alguns, eu estou pronto. Entenderam o evangelho, eu estou pronto. Se Jesus voltar hoje, eu estou pronto. Porque a questão não é se eu vou subir para o arrebatamento. A questão é se eu sou salvo. Porque se eu sou salvo, o arrebatamento é fichinha para isso. Se eu sou salvo, e como é que eu faço para ser salvo? Olha, creia em Jesus. Ele é o único caminho que pode te levar a Deus. Eu não estou pregando nenhum tipo de religião, eu não estou pregando nenhum tipo de filosofia, eu não estou falando nada fora de nenhum tipo de contexto.
Eu não quero que você seja crente, eu não quero que você seja católico, eu não quero que você deixe de ser alguma coisa, que vire outra, de forma nenhuma. Andemos para o alvo que é Cristo. Cristo. Qualquer outra coisa, Paulo fala, qualquer outro evangelho que não seja Cristo, qualquer outra pessoa que não seja Cristo, que te leve a acessar a Deus, Paulo fala dessa forma. Trate como maldição, que seja anátema. Se não for, depois você pesquisa no dicionário, anátema, eu estou te dando um para casa. Qualquer outro evangelho que não seja esse que Cristo pregou, que nós estamos repregando, que nós estamos passando adiante, que não seja o centro Cristo, que Ele é o acesso direto a Deus, se não for esse, trate como amaldiçoado. Então, busque essa verdade, busque a esse Cristo que pega você aqui, Deus está aqui e Ele vai intermediar você a Deus. Poxa, mas eu peco. João fala, 1 João, João, depois eu vou olhar direitinho, terceira epístola de João, se eu não me engano, versículo 2, eu tenho que olhar direito, que me fugiu aqui a memória, fala, filhinhos, se vós pecardes, nós temos um advogado fiel, Jesus Cristo, homem. Significa que, independente das suas obras, desde a fundação do mundo, Deus ele cria o homem para servir a Ele. E todos os homens que Deus levantou, eles falharam na sua trajetória. O único homem que não falhou foi Jesus. E Ele é que te dá acesso a Deus. É Ele que te salva. É Ele é que vai fazer essa ponte de te levar para o céu. E se você crê nisso, que Ele é o único, que pode te levar a Deus, através do Espírito Santo de Deus, e você confessou que Jesus ele é o seu Senhor, não da boca para fora, porque tem muita gente que fala só isso para não, é o arrebatamento, é só crer em Jesus? Então pronto, eu creio em Jesus. Jesus agora o Senhor é meu Salvador. Tá. Quem encontra com Jesus, ele tem uma vida diferente. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele tem uma vida diferente. Ele não vai ser a mesma coisa. Eu lembro que quando Jacó lutou com o anjo, né, lutou com Deus lá no deserto, e ele volta para casa, o anjo toca na sua coxa e Jacó começa a andar meio que mancando. E eu fico imaginando as pessoas vendo, né, Jacó vindo ali pelo deserto e olhando para ele e tá assim, quem que é aquele que está vindo lá? Tem vindo uma pessoa ali de longe ali e não sei, não está dando para ver, tenho que esperar chegar mais perto. Aí começa todo mundo a falar, mas não sei, será que é algum inimigo? É alguma coisa? E não, mas parece que é Jacó, parece que é a mesma veste de Jacó. Não, mas não deve ser não, mas tá mancando, né? Ali Deus havia mudado o nome dele de Jacó para Israel. E Jacó ele vem chegando próximo à sua tenda e as pessoas veem que ele estava completamente diferente e agora ele mancava. Sabe por quê? Porque quando você tem um real encontro com Jesus, você não anda da mesma forma. Agora você manca. E esse mancar no sentido espiritual é que você não anda igual todo mundo. Você não anda igual todo mundo.
Então Deus, ele tem uma transformação nas nossas vidas. E essa transformação, ela é visível. Ah, mas pecado, desculpa, nós somos pecadores. Tem muita gente que muda de água para o vinho, mas tem muita gente que demora um tempo aí para dar uma fermentada até chegar no ponto em que Deus quer. Então esse é o grande lance da salvação. Você crê em Jesus e você começa a demonstrar aquilo que Jesus é na sua vida. Essa é a verdadeira obra. Esse é o verdadeiro testemunho. Aquele coração, aí você começa a ver o fruto do Espírito Santo em você. Que muita gente fala do Espírito Santo e a primeira coisa que coloca é expulsar demônio, falar em língua, ficar rodopiando, aquele negócio. Irmãos, de verdade, isso não mexe comigo. Isso não mexe comigo. Isso aí não é fruto do Espírito Santo. Isso é dom. Só que, infelizmente, no mundo em que nós estamos vivendo hoje, o diabo também faz isso. O diabo também cura, o diabo também expulsa demônio, entre aspas, né? Ele liberta, ele também fala em língua. Então, como você vai conseguir diferenciar quem tem o Espírito Santo e quem não tem? É só ler em Gálatas. Lá diz, qual é o fruto do Espírito? É amor, é paz. Olha aí, nós estamos vivendo uma pandemia. Como que está o coração? Eu fico vendo várias postagens aí no Face que dá vergonha do Evangelho. Que realmente dá vergonha do Evangelho. O amor, cadê o amor das pessoas? Nós não podemos ter amor simplesmente porque as pessoas concordam com as minhas atitudes ou com os meus pensamentos. Isso tem que ser um amor incondicional. Esse é o verdadeiro amor. Jesus, ele morreu por mim e eu não merecia isso. Jesus, ele me salvou e eu não merecia isso. Imagina eu naquela época jogando pedras em Jesus, eu cuspindo em Jesus, e mesmo assim Jesus olhar para mim e falar assim, eu vou entregar minha vida por você. Você teria coragem de fazer isso, entregar sua vida por uma pessoa que maltratou você? Pois esse é o amor que Deus quer por nós. Quantas vezes eu fui afrontado, quantas vezes falaram mal de mim, e quando eu vejo as pessoas que falaram mal de mim, eu trato elas exatamente como elas merecem ser tratadas, bem. E algumas pessoas falam assim, não pode, eu não conseguia fazer que nem você. Eu falo, mas não é a atitude dela que me muda. As minhas atitudes refletem a quem eu sirvo. Paz. Ao outro fruto, paz. No meio disso tudo aí, você está atribulado. Deus está no controle de todas as coisas. Deus, ele estava agindo, independente da forma em que ele age. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, ele é Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se eu ser curado for, se eu curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, ele continua sendo Deus. O que ele quer de nós é paz. Isso só para quem tem o Espírito Santo. Longanimidade, benignidade, mansidão. Olha, esses são o fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo, ele tem todas essas coisas. Gálatas 5:22, vê lá. Outro para a casinha, para você meditar nisso. Então hoje, entregue a sua vida para Jesus. Fala aí agora, Jesus, olha, eu entrego minha vida para você. Eu quero ser completamente diferente. Eu quero estar com Deus. Se você quiser procurar uma igreja, procure. Se você não quiser, você quer... Hoje nós temos acesso. Hoje não procura não, porque nós estamos nessa pandemia. Se for procurar, usa luva, máscara, um pano no olho, tem álcool em gel.
se não for um risco para sua vida. Mas procure pessoas sérias. Procure pessoas que queiram levar para você um evangelho verdadeiro, aonde Jesus ele morreu por você. Jesus ele morreu por mim e olha, eu não prestava. Não que eu sou uma pessoa ruim, tá, gente? Não é que eu fui bandido, não. Porque infelizmente a sociedade diz, ah lá, matou todo mundo e agora é crente, né? Não, ninguém é crente. O que nós precisamos ser é cristãos, verdadeiros cristos nessa terra, fazer a diferença. Todo mundo continua vivendo do mesmo jeito. Desculpa. Todo mundo continua agindo do mesmo jeito, trabalhando do mesmo jeito, levando a vida secular do mesmo jeito. Mas algo diferente está em nós. Jesus Cristo. Existe uma paz no meio da confusão toda. Jesus Cristo. Existe um amor envolto a tudo isso aí. Jesus Cristo. E a palavra do Senhor fala que nós estamos envoltos a uma nuvem de testemunhas, né? Homens, anjos, demônios, tudo vendo você. E qual é o testemunho que você dá? É de salvo, de filho ou de criatura? Ah, desculpa, eu acredito que todo mundo é filho. Então, tudo bem, não tem problema. Não é isso que a palavra de Deus diz. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Então quer dizer, existe uma condição antes de ser feito filho de Deus. Qual que é essa condição? Aos que creem no seu nome. Você não tem que fazer absolutamente mais nada para ter a tão bendita e graciosa graça que é a salvação. Você não precisa de mais nada além disso. Salvação é uma graça. Não é de você, não é de mim, não vem de obra, não vem de nada. Você pode fazer, você pode ser a melhor pessoa, você pode orar mais do que todo mundo, você pode jejuar mais do que todo mundo. Olha, Jesus, você crê nesse nome? Você o aceitou? Então pronto, a salvação está aí. No dia que a trombeta soar, o arrebatamento é só uma consequência do que você é salvo. E não existe nada que te tire da mão do Deus vivo. Jesus diz: todo aquele que meu Pai me dá, ninguém pode tirar da minha mão. Ninguém pode tirar da minha mão. Então, queridos, tranquilidade. Se você aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, é Ele que é o acesso a Deus. Ele é o acesso a Deus. Eu estou repetindo isso demais para isso cravar no seu coração. Jesus é o acesso a Deus. Jesus ele é o único acesso a Deus. Não tem ninguém mais que pode fazer isso. Não existe ninguém que morreu por você. Não existe ninguém que vai te levar para... Olha, não existe outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta ninguém fazer nada. É Jesus Cristo o homem. É Jesus Cristo o homem. Jesus Cristo o homem que veio, entregou a sua vida, derramou o seu sangue e ao terceiro dia ressuscitou em todo poder e glória, aonde todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E quando Ele é o seu Senhor, a salvação é sua. E se alguém te perguntar, e se o arrebatamento for hoje? Você está pronto? A sua resposta, sim. A qualquer hora que o arrebatamento vier. Independente de quem eu seja, independente das minhas atitudes, independente, a obra foi consumada. Eu creio naquele que fez a maior obra, Jesus. A salvação está garantida por um excelente preço, um impagável preço. É o poder de Deus sobre nós, é a graça de Deus sobre nós, que nos reconciliou com Ele mesmo, Jesus Cristo. Então guarda essa palavra. Guarda essa palavra. O fim está próximo.
Eu estou com 40 anos escutando. E eu lembro que o meu pastor falava assim: viva o hoje, como se hoje fosse o último dia da sua vida. Mas cuide bem da sua vida, como se você fosse viver mais 100 anos. Então, continue perseverando nessa fé, que Jesus vai voltar. Há 2000 anos atrás, era pregado a mesma coisa que hoje. Jesus ele vai voltar. Já se passaram 2000 anos. Jesus ainda não voltou, mas ele deixou o Espírito Santo para que te ajude nessa caminhada. Então o Espírito Santo está em você. Ele vai te ajudar a passar por todos os problemas. Ele vai te ajudar a perseverar em todas as coisas, para que você sempre guarde essa fé, que Jesus ele volta um dia para te salvar. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Não é porque eu falei porque já se passaram 2000 anos que vão passar mais 2000. Nós não sabemos nem dia nem hora que Jesus vai voltar. A palavra do Senhor diz que ele vem como um ladrão. E no dia que a trombeta soar, você estará pronto. Você estará não. Você já está pronto. Em 1 Coríntios 1,18 diz assim. É verdade. Paulo, por isso que era o maior dos apóstolos, não desmerecendo os outros, mas o apóstolo dos gentios, ele pensava mais à frente, e ele fala: a loucura do evangelho é uma loucura para quem perece, mas para nós que somos, não é seremos, não é que fomos e perdemos, não, é para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então o poder de Deus está sobre sua vida. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, o único caminho que te leva a Deus, meu querido, ninguém te tira da mão de Deus. Paulo, quando fala lá em Romanos 8, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nada pode te separar do amor de Deus. E qual é o amor de Deus? Jesus Cristo. Guarda essa palavra no seu coração. E se alguém te perguntar, se o arrebatamento vier, você está pronto? Sim. Se for hoje, sim. Se for amanhã, sim. Independente das suas atitudes. A gente sempre precisa se arrepender. Mas deixa eu te falar, independente dos seus pecados, Deus ele sabe que você não é capaz de atingir a salvação por si mesmo. Tudo depende de Jesus. Independente dos meus pecados, independente dos seus pecados, o acesso ao céu está em Jesus Cristo. E ele veio e consumou uma obra. Então, tenha certeza, tenha felicidade da salvação que Deus entregou por você para se reconciliar com ele. E como diz o cantor Lázaro, ainda bem, eu vou morar no céu. Que seja assim a sua canção também. Quero desejar um ótimo domingo, um domingo abençoado. Nós estaremos jejuando aqui também pelo Brasil, e nós aqui nos Estados Unidos estaremos jejuando também pela nossa nação aqui, para Deus estar abençoando e prosperando a cada um de nós, né? Então, que Deus abençoe, que o vírus não bata a sua porta, mas não vai caçar ele lá fora também não. Seja prudente, né? Se cuide, e que a vitória é certa. Um grande abraço a todos que vocês participaram aí. Que Deus abençoe e cuide cada vez mais de vocês. Se você puder, assina lá o nosso canal. Eu vou tentar deixar escrito aí na descrição do vídeo. Assina lá o nosso canal, coloque lá para se inscrever, e assim coloca o sininho. Ontem eu fiquei feliz que eu postei um vídeo, e eu já vi, antes de eu postar o vídeo no Face e tudo, eu vi que já tinha like lá. Bacana. Então que Deus abençoe
que sempre que sair uma mensagem aí, que você seja edificado com o Evangelho de Cristo, ok? Então, guarda sua mente, guarda seu coração em Cristo Jesus, que a paz que excede todo entendimento, guarda o seu coração em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe, um ótimo domingo, curte aí sua família, esse domingo aí para dar uma descansada, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Grande abraço.